o hábito de assumir que a democracia liberal é algo dado, que a democracia é liberal. Mas a verdade é que a democracia liberal, como o Otávio bem falou, ela é uma articulação momentânea, é um fruto do século XX, e ela se baseia, na verdade, na combinação de dois princípios, um princípio democrático e um princípio liberal. E se a gente voltar na história, quase 250 anos atrás, na Revolução Americana e na Revolução Francesa, que a gente muitas vezes pensa como marcos de um processo de democratização, talvez eles tenham sido, mas não foram diretamente marcos de um processo de democratização. Na Revolução Americana, principalmente, você não tinha, entre os pais fundadores, você não tinha o uso do termo democracia. Eles não queriam instituir, nos Estados Unidos, uma democracia. O termo que eles usavam era governo representativo ou governo liberal. Porque, para eles, democracia remetia à experiência grega. E, se hoje em dia a gente tem a ideia da experiência grega como algo positivo, para eles, na verdade, a experiência grega era lida como o governo das turbas, o governo da massa fora de controle. A Revolução Francesa, apesar de ter tido outros momentos, ela também acabou produzindo o mesmo tipo de pensamento. Ela é fruto do mesmo tipo de pensamento, que era a ideia de criar um governo liberal, um governo em que você iria proteger os direitos dos indivíduos, ou, mais especificamente, criar um Estado ou um governo de proprietários. Isso explica, por sinal, porque uma pessoa como Obama vai dizer que a fundação dos Estados Unidos é marcada, assim, por o que ele chama de um pecado original, que é o pecado original da escravidão. Mesmo na França, você vai encontrar, no começo do século XIX, uma figura como François Guizot, que vai afirmar que o voto tem que ser censitário. Por que o voto tinha que ser censitário na França, naquele começo do século XIX? Porque, para o Guizot, haveria uma correlação entre renda e razão. As pessoas mais razoáveis, as mais inteligentes, seriam aquelas que também teriam maior sucesso e maior renda. Portanto, o voto censitário iria nos levar a um governo da razão. Eles tinham, vamos dizer, uma demofobia, uma fobia da turba, da vontade da maioria, que, para eles, teria um potencial destrutivo. Agora, esse governo liberal ele começa a ser contestado, e a gente vê uma transformação ao longo do tempo. Isso se expressa, por exemplo, na expansão do sufrágio, e foi fruto de muitas demandas e lutas do movimento operário, dos cartistas, por exemplo, no Reino Unido, das sufragistas para a expansão do sufrágio para as mulheres. E, enfim, você tem todo um movimento das camadas populares, por assim dizer, pela expansão do voto. E, ao longo do tempo, principalmente ali no final do século XIX e, sem dúvida, no século XX, você vai ter uma democratização do Estado liberal. E aí você vai ter a transformação do governo representativo em democracia representativa. E, finalmente, nós teremos, então, a aparição do que seria essa democracia liberal. O que a gente precisa entender, e eu faço essa revisão histórica para explicar isso, é que essa articulação entre um princípio democrático, a maioria governa, e um princípio liberal, a gente vai proteger o direito das pessoas, dos indivíduos, a articulação entre esses dois pilares ela não é necessária, ela é fruto de um processo histórico. E o que seria a pós-democracia? Ela seria precisamente uma separação entre esses dois pilares. A articulação que existia, ela começa a se afrouxar em favor do lado, digamos, liberal, entendido como liberalismo político, mas que tem consequências econômicas, em detrimento da noção democrática da vontade da maioria. E por que isso acontece? Por que existem autores que vão falar sobre a pós-democracia? Como o Otávio bem introduziu, nós vivemos, para usar o termo que você colocou, uma nova grande transformação. Então, com a globalização, com as expansões do mercado, também com a complexificação da gestão pública, a sensação que nós temos é que, cada vez menos, nós somos governados por nós mesmos, por assim dizer. A ideia é que, não importa em quem a maioria votar, o governo vai ser, basicamente, o mesmo. Isso é uma coisa que é muito sentida, principalmente nos países desenvolvidos. Vamos concordar que, por muitos anos, ao olhar as eleições americanas, talvez fosse difícil
saber exatamente como que um governante democrata ou um governante republicano fariam uma gestão muito diferente. Na União Europeia, também, existe um discurso frequente, em alguma medida verdadeiro, de que há um déficit democrático. As instituições europeias decidem muitas coisas, mas elas não estão necessariamente numa relação de accountability, por assim dizer, com a maior parte do eleitorado. O problema é que, junto com essa perda, por assim dizer, de soberania, ou uma redução desse lado da vontade da maioria na democracia liberal, você também tem uma série de transformações econômicas que vão, enfim, ter consequências em termos da qualidade do trabalho e da qualidade de vida das pessoas. Cada vez mais a gente vai ver uma redução, um questionamento dos direitos trabalhistas que foram conquistados ao longo do século XX, uma precarização do trabalho. E não é necessariamente um problema de desemprego, o problema é o contrário. Às vezes, as pessoas têm 2 empregos e, mesmo assim, não conseguem pagar as contas no final do mês. E isso cria um deslocamento, isso cria uma angústia. E o que não é discutido politicamente, o fato de que nenhuma das alternativas, vamos lá, dos partidos normais, dos partidos de centro-esquerda e centro-direita que governaram a Europa pela segunda metade do século XX, pelo menos, o fato deles não conseguirem apresentar alternativas reais, associado a essa angústia que permeia a experiência contemporânea, faz com que isso que não é problematizado volte com força nessas demandas, por assim dizer, de uma democracia iliberal. Então, compensar um liberalismo não democrático com uma democracia iliberal ou não liberal. E isso a gente tem visto em muitos desses movimentos, uma demanda por uma democracia que ignora, em certa medida, os pilares do respeito ao indivíduo, aos direitos e garantias particulares de cada um. Só que é curioso, porque, analisando os discursos mais diversos de insatisfação, de indignação, que, em certa medida, demandam uma democracia iliberal, a gente vê que esses discursos eles são contraditórios. É difícil harmonizar todos os elementos dele. Porque, no programa que o Otávio mandou para todo mundo, enfim, para provocar as discussões aqui no dia de hoje, ele falou sobre essa demanda que existe, e as pesquisas, mesmo no Brasil, mostram, mas no mundo inteiro, uma demanda por um governo de experts, um governo de sábios. Essa é uma demanda que não é nova na política. Aliás, se a gente volta ao Platão ainda, ele vai ter horror à democracia, porque a democracia foi que assassinou o seu mestre Sócrates, então ele vai ser favorável a um governo dos reis filósofos, né? A um governo da razão. Mesmo o marxismo flertou um pouco com essa ideia. Se você volta, depois já da morte do Marx, mas aos textos do Engels, no Anti-Düring, por exemplo, ele vai falar sobre como, no socialismo, nós seríamos capazes de substituir o governo dos homens pela administração das coisas. Então, na verdade, essa fantasia de, enfim, trocar a política pela gestão, ela está muito presente. É a noção de que a política, em certa medida, ela só cria ruído. O paradoxo, no entanto, é que, se por um lado a gente vê na sociedade, nas pesquisas de opinião, uma demanda por um governo de experts, por outro lado, as pessoas que têm sido eleitas por essa mesma população, elas são tudo menos os experts. Vamos concordar que qual é o caráter técnico do Donald Trump, qual é o caráter técnico de um Silvio Berlusconi, qual é o caráter técnico de um Bolsonaro. Isso não... Então, é curioso porque se um governo de técnicos ele iria reduzir o ruído da política, as pessoas estão elegendo britadeiras com megafone. Assim, então, ao invés de reduzir o ruído, elas estão colocando cada vez mais ruído. E é curioso porque esses dois discursos, muitas vezes, aparecem emitidos pela mesma pessoa. Acho que a Chantal vai falar um pouco sobre essa manifestação dos coletes amarelos na França. É um movimento muito plural, a gente encontra de tudo lá dentro. Mas o que é interessante é que algumas pessoas lá dentro vão defender, por um lado, que enfim, as pessoas não são ouvidas, que a voz da maioria não é escutada.
Então, eles vão falar, por exemplo, em favor de uma democracia direta, em um regime de referendos e plebiscitos. Mas, por outro lado, eles também querem um líder forte. Por exemplo, tem um antigo chefe do Estado-Maior do Exército francês que eles falam que deveria se tornar o novo primeiro-ministro e governar acima dos partidos. Então, é curioso. É uma demanda, por um lado, por uma democracia, digamos, direta ou de maior intensidade, e, por outro lado, uma demanda por uma liderança autoritária forte. A única forma de solucionar esse paradoxo, no meu ver, é se, nesses discursos, você supuser que o povo... O que é o povo, finalmente? Que o povo ele existe, que ele tem vontades, interesses, que ele tem uma identidade clara, e que, na verdade, essa vontade e os interesses do povo só não são representados porque a política cria atrito, porque ela cria ruído. Então, na verdade, um líder autoritário seria aquele capaz de, conhecendo essa vontade do povo, fazer essa voz ser ouvida. Então, ele vai irromper de forma autoritária e barulhenta para poder fazer com que a política corra sem maiores ruídos. Agora, nessa situação, então, de uma demanda por democracia iliberal, o Otávio ele tinha nos provocado também nesse texto que mandou para todos nós, falando sobre os desafios da democracia daqui para frente. Como reencantar a democracia, ou como reinventar a democracia em um momento que ela estaria perdendo seu encanto. Queria voltar um pouco ao Max Weber, porque ele fala muito sobre o processo de racionalização que marca a redução da importância da religião na nossa sociedade. E, para isso, ele vai usar o termo desencantamento do mundo. Ou seja, conforme o mundo começa a ser regido mais e mais por uma racionalidade técnica, uma racionalidade instrumental que liga fins e meios, mais o mundo se torna desencantado. Os elementos mágicos, religiosos, animistas, eles vão se reduzindo. E tem um livro ótimo do finado Flávio Pierucci sobre esse tema, eu não vou entrar nas nuances desse conceito, mas o que importa é apontar que, já no Weber, uma oposição, por assim dizer, entre a razão, por um lado, e o encantamento, por outro. Mas a verdade é que o próprio Weber apontava os problemas dessa racionalização excessiva. Primeiro, enfim, acho que é consenso hoje, quase todos os teóricos políticos concordam que não dá para separar razão e emoção, que essas duas coisas andam juntos. E, em segundo lugar, eu acho que mesmo um regime da razão precisa de emoção para se sustentar. Porque os laços sociais que nós criamos não se baseiam apenas em argumentos racionais. Nós temos laços afetivos que nos mantêm juntos, que fazem com que nós sejamos um povo, uma nação, o que quer que seja. E, finalmente, o Weber vai falar sobre o risco dessa racionalização nos prender em uma gaiola de aço, como ele mesmo fala. Por quê? Porque o processo de racionalização, ele fica muito preso a uma noção de eficiência. Todo mundo é a favor da eficiência, mas a gente precisa entender que eficiência diz respeito a meios e fins. Ou seja, eu sou eficiente se eu utilizo os meios adequados para chegar ao fim que eu ansejo. O problema é que, se você se foca numa eficiência abstrata, você esquece de discutir qual é o fim que você quer. E, muitas vezes, você acaba comprando um fim já estabelecido. Então, o risco que o Weber vai falar dessa racionalização do nosso mundo é que a gente pararia de discutir quais são os fins e entraríamos numa lógica repetitiva da razão instrumental. E é por isso que ele mesmo vai falar da importância de líderes carismáticos, digamos, como aqueles capazes de reencantar o mundo, aqueles capazes de romper com essa lógica de uma racionalização crescente. Enfim, fiz essa pequena volta teórica para avançar para a minha conclusão, que é o seguinte: se a gente pensa que a democracia liberal é esse regime híbrido, o meu ponto é que talvez a gente não precise reencantar a democracia. Porque eu acho que a democracia, com esses líderes autoritários, esses líderes de uma democracia iliberal, que alguns chamariam de populistas, apesar de eu não gostar muito do termo, eles já estão, em alguma medida, reencantando a democracia. Eles estão reencantando a democracia de uma forma, no meu ver, negativa.
mas eles estão fazendo isso de alguma maneira. Eles também estão reinventando a democracia, mas, enfim, a partir do uso de redes sociais e companhia, mas essa é uma outra discussão que a gente pode ter. Então, se a democracia já está sendo reencantada, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos voltando à velha discussão sobre os processos de formação de massa, a identificação de massa com o líder que é adorado, o líder que é idealizado, o líder que parece ter alguma coisa mágica, por assim dizer. Então, se a democracia já está sendo reencantada nesse sentido, talvez o que a gente precise seja reencantar o liberalismo. Não o liberalismo econômico, mas o liberalismo político. E por que eu digo isso? Porque, na minha visão, o princípio liberal, quando articulado com o princípio democrático na democracia liberal, ele quer dizer o quê? A minha interpretação é que ele é uma defesa do pluralismo, uma defesa da ideia de que, na verdade, ninguém tem uma resposta certa, que a gente precisa respeitar a opinião do outro e que, enfim, a nossa vida política em conjunto é feita de conflitos, é feita de disputas, mas que a gente se respeita mutuamente, em que o outro não é um inimigo a abater, mas é um adversário a respeitar. Então, no meu ver, reencantar, por assim dizer, o liberalismo, que é a brincadeira que eu quis fazer aqui, ele iria nesse sentido. Nós precisaríamos colocar à frente um discurso político que aceita que ninguém vai ter razão, aceita que qualquer discurso sobre a sociedade ele é contingente, ele é parcial, que ninguém nunca vai ter razão total sobre como gerir a coisa pública, como gerir a nossa vida em comum. Isso pode ser custoso, é muito mais fácil se encantar com um líder autoritário, mas a gente precisa conseguir aprender a se encantar com essa contingência, com essa incerteza, com essa abertura para o desconhecido que é essa experiência, no meu ver, da democracia liberal. Agora, para a gente se abrir para essa contingência, a gente precisa atacar uma das raízes do problema. E aí, agora, é a minha conclusão mesmo. Como eu falei, as transformações que acontecem no mundo do trabalho, e não apenas nele, na sociedade como um todo, criam essa angústia, criam um desamparo, criam precarização. E nós precisamos ter uma discussão séria sobre como responder a isso. Porque nas outras discussões que nós já organizamos aqui no República do Amanhã, falou-se muito sobre como o atual modelo de segurança, de proteção social, ele está condenado a alguma hora desaparecer, como ele está envelhecido, como ele é anacrônico em relação às novas modalidades de trabalho que existem. Mas é muito fácil a gente falar mal sobre o que não é mais adequado, mas é muito mais difícil que nós, de fato, sentemos e apresentemos, com começo, meio e fim, propostas concretas sobre o que seria essa nova forma de proteção social. É um desafio. A tendência, não apenas do que acontece no Brasil hoje, mas do mundo, é cada vez mais que as pessoas se apeguem a essas fantasias, e essas fantasias que vão precisamente apresentar o outro como a encarnação de todo o mal, um inimigo a ser abatido. E a grande ideia, na verdade, é que não é apenas que a grama do vizinho é mais verde que a minha. A grama do vizinho é mais verde que a minha porque a minha é menos verde que a dele. Ele está gozando as minhas custas, em certa medida. E por isso ele deve ser eliminado, porque ele é obsceno, porque ele é imoral, a gente desumaniza o outro. É um desafio, eu acho que é um dos grandes paradoxos da nossa democracia, esse paradoxo de como lidar com a intolerância, mas nós não podemos apenas reafirmar a mesma gramática, que é apresentar o outro como se fosse também um monstro terrível, grotesco, obsceno, a ser eliminado, porque está gozando as nossas custas. Então, acho que a travessia da fantasia, para voltar para o Lacan, não é abandonar a fantasia, mas é aprender a lidar com ela. Aprender a gente atravessa a fantasia pela fantasia, né? Aprender a viver com o nosso sintoma, aprender a lidar com ele. Ela não vai desaparecer, mas a gente vai precisar conseguir tomar recuo e olhar ela criticamente. Então, não se deixar levar por essa vontade de destruir o inimigo, de querer aniquilar com ele. Então, eu gostei muito da sua contribuição, como eu gostei da contribuição dos outros. Obrigado. Enfim, eu acho que, primeiro, existe problema imigratório nos Estados Unidos, sem dúvida. Existe problema imigratório na Europa, sem dúvida. Mas, pensando se vocês querem tanto discutir em termos de estrutura, mudanças estruturais de longo prazo, globais,
Eu acho que, enfim, eu sou um pouco cético em relação a esse tipo de análise. Acho que é importante, acho que as estruturas elas explicam muita coisa, mas as estruturas também são dadas pela conjuntura de cada momento, né? Essas eleições, mesmo Trump e companhia, são tudo bem. O fenômeno dele existir, conseguir vencer uma primária, conseguir ganhar uma eleição, tem razões estruturais, mas também ele perdeu o voto popular. Podia ter aquela eleição, ele podia ter perdido. Então, as conjunturas são importantes. O que eu ia falar sobre imigração é o seguinte: vamos lembrar que durante o pós-guerra, tinha talvez muito mais imigração na Europa do que tem hoje,